Deus abençoe nossos amados irmãos. Mais uma vez, vamos meditar um pouquinho mais na palavra de Deus e embasados sempre e inspirados através da mensagem do nosso querido irmão e profeta William Marion Branham. Vamos ler em Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao 3 e do versículo 9 até o 14. Diz assim, Gênesis capítulo 18, verso 1 até o 3. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os olhos e olhou, e eis, 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Versículo 9 até o 14 do livro de Gênesis, capítulo 18. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí atrás, ei-la aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu, ainda havendo já envelhecido? E também gostaria de ler em São Lucas, o capítulo 17, do versículo 26 até o verso 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Nosso bondoso Pai Celestial, mais uma vez, lemos Tua Palavra e temos uma breve meditação que desceu ao nosso coração e gostaríamos de compartilhar com nossos irmãos. Queremos pedir a liderança do Teu Espírito Santo para que o Senhor fale através de nós, para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, que o Senhor possa fazer esta tão grande obra de nos aperfeiçoar cada vez mais, cada dia, para que possamos chegar à sua semelhança e estar prontos para o grande arrebatamento que sucederá. Concede, Pai, deixa-nos entrar agora na Tua Palavra e vê-la manifesta como ela verdadeiramente é, como ela verdadeiramente foi diante de nós. Rogamos Tua presença em nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre como foi nos dias de Ló, Jesus manifestou em sua noiva. Obviamente, quando lemos esta escritura concernente à vinda do Filho do Homem nos dias de Ló, sempre mentalizamos um mundo corrompido, onde o gênero humano tem se degradado, onde homens têm andado com homens e mulheres com mulheres, porque isso é o que acontecia em Sodoma nos dias de Ló. Os pecados de Sodoma e Gomorra eram muitos,
Era uma civilização depravada que Deus decidiu que os consumiria, mandando fogo e enxofre do céu. Sempre pensamos desta maneira, a vinda do Filho do Homem, quando o mundo estivesse corrompido. E se não fosse o profeta, se não fosse o irmão Brana, nos mostrar este outro lado, este outro prisma de dias de Ló, que corresponde a Gênesis capítulo 18, porque Gênesis capítulo 18, quando 3 anjos descem do céu e vão visitar Abraão, também é nos dias de Ló. Foi exatamente nos dias de Ló, quando Abraão, o eleito, aquele que foi chamado a ficar fora, a igreja, porque a palavra igreja significa os chamados para fora. Abraão, o eleito, estava na montanha, longe das organizações, longe do mundo denominacional. E Ló, seu sobrinho, ainda que sendo um homem justo, afligindo sua alma por causa dos pecados daquele povo, não conseguia ter as mesmas experiências que Abraão tinha, estando longe de Sodoma. Abraão tivera diversas experiências. Ele viu Deus de várias formas. Ele viu Deus em uma coluna de fogo. Ele viu Deus através de um sonho. Ele viu Deus quando passou pelo meio daqueles sacrifícios que Abraão lhe oferecera. Ele viu Deus quando se encontrou com ele, voltando daquela batalha contra os reis, onde libertou o seu sobrinho Ló. Ele viu Deus na forma de Melquisedeque, o rei de Salém. Era Deus em um corpo teofânico. E irmão Brana diz que houve um tempo em que Abraão recebeu Deus pela última vez. Até é muito citado nas mensagens, irmão Brana aponta isso como o último sinal. O último sinal que Abraão recebeu antes do filho prometido. Antes de Isaac entrar em cena, antes de Isaac nascer, Abraão recebeu um último sinal, uma última aparição de Deus. Depois Deus nunca mais lhe apareceu. E irmão Brana disse: nós somos a semente real de Abraão. A igreja tem recebido o seu último sinal. A igreja não recebeu mais mensageiros depois do último sinal, que foi Deus manifestado em uma carne humana, que de costas para a tenda discerniu os pensamentos de Sara, discerniu que ela estava sorrindo dentro do seu coração quando o anjo, quando o próprio Deus falara a Abraão que chegou a hora de manifestar o Isaac. É o que nós lemos na mensagem. Eu quero ler vários parágrafos na mensagem Qual é a atração sobre a montanha? A partir do parágrafo 171, irmão Brana já tem pregado a mensagem e, como sempre fazia no final da mensagem, orava pelos enfermos. E não está diferente nesta mensagem Qual é a atração sobre a montanha? 171. A senhora, orando, eu não a conheço. Fique no lugar onde a senhora está. Não precisa vir. Eu não a conheço. Mas a senhora está segurando uma garotinha em sua mão, ou em seu colo. Eu sou completamente desconhecido à senhora. E a garotinha parece normal. Ela parece estar bem. Ela é uma linda garotinha de cabelos ruivos. Olhando daqui para ela, ela não parece ser aleijada ou ter algo. Eu não sei o que há de errado com ela. Pode que não seja pela criança,
Talvez seja pela senhora, mas aconteceu de eu vê-la sentada aí com essa criança e orando. Eu tenho que falar com a senhora por 1 minuto para perceber seu espírito. Como Jesus disse à mulher, dá-me de beber. Quando Jesus encontrou com aquela mulher junto ao poço, ele começou a conversar com ela para poder ter uma visão e captar o espírito dela, para saber qual era a sua situação, para operar o sinal messiânico, como foi nos dias de Ló. Jesus manifestou em sua noiva. Nos dias de Jesus Cristo, Deus manifestou em seu Filho e operou o sinal messiânico. Mas a promessa de São Lucas 17:30 é Jesus manifestado em sua noiva. Como Jesus fez com aquela mulher junto ao poço, começou a conversar com ela para tentar discernir, para tentar saber qual era o problema daquela mulher. E logo ele recebeu a visão e pôde ver que ela era uma mulher de má fama, porque ela estava ali justamente ao meio-dia buscando água, e era o horário em que as mulheres com não muito boa fama iam buscar água. E ela estava ali, e Jesus disse, mulher, dá-me de beber, para captar o espírito dela, diz irmão Branham. E irmão Branham está fazendo a mesma coisa com a irmã na audiência. Irmão Branham sempre fazia a mesma coisa para poder receber de Deus uma visão, captar o espírito da pessoa, manifestar o sinal, manifestar a escritura de Hebreus 4:12, onde diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus. Jesus era a palavra de Deus. Ele era capaz de discernir os pensamentos e intenções dos corações. Aquele que falava com Abraão em Gênesis 18, um daqueles 3, um deles, porque 2 desceram até Sodoma para tentar livrar o sobrinho de Abraão da destruição que se aproximava. Mas um deles, o qual era o próprio Deus em carne humana, porque Abraão inclinou-se diante dele. Abraão disse, meu Senhor. Aquele homem discerniu os pensamentos de Sara, aquele homem era a palavra. Por isso, a noiva, como foi nos dias de Ló, Jesus manifestou em sua noiva. Jesus manifestou em sua noiva, e a noiva é a palavra. A noiva foi a palavra. E se nós estamos e cremos que aquela noiva que manifestou nos dias da voz do 7º anjo foi a palavra, porque foi capaz de discernir os pensamentos e as intenções dos corações das pessoas. Então o irmão Branham está dizendo, como Jesus fez junto ao poço naquela mulher, lá em Sicar, conversando um pouquinho com ela, e pôde perceber que o problema dela é que ela tivera 5 maridos, e o homem com o qual agora ela estava vivendo não era o seu marido, um 6º homem que também não era o seu marido. É aquele mesmo Deus que viu Pedro, que viu Simão pela primeira vez e disse qual era o seu nome e disse também qual era o nome de seu pai. É aquela mesma palavra, aquele mesmo Deus, aquele mesmo Jesus que Filipe, quando chegou na sua presença, ele sabia que ele era um israelita e que antes que Natanael, melhor dizendo, quando chegou em sua presença, e antes mesmo que Filipe o chamasse, ele teve uma visão e o viu orando debaixo de um pé de figueira. Aquele mesmo Jesus, como foi nos dias de Ló, ele prometeu que faria a mesma coisa. Nós olhamos só o lado corrompido da civilização,
Mas temos que olhar esse outro lado da materialização da palavra de Deus à sua noiva, na sua noiva. Aconteceu de eu vê-la sentado aí? 171, qual é a atração sobre a montanha? Eu tenho que falar com a senhora por um minuto para perceber seu espírito. Como Jesus disse à mulher, dá-me de beber, veja, somente para decifrar uma pessoa. O irmão Bright e os que estão assentados aqui, eu conheço essas pessoas assentadas aqui. Eles talvez estejam necessitados também, mas a senhora é desconhecida. Você crê que eu sou o profeta de Deus? Diz irmão Brana. Você crê que estas coisas que você ouviu nesta noite são a verdade? Irmão Brana tinha pregado qual é a atração sobre a montanha. Irmão Brana está perguntando, você crê que estas coisas que foi falada nesta noite é a verdade? Se Deus me revelar algo que você tem feito, ou alguma coisa que você não devia ter feito, ou algo que esteja errado com você, ou qual é o seu desejo, você saberá se é verdade ou não. Não saberá? E se ele fizer isso, confirmará isso, a sua palavra, de que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que São Lucas 17:30 está manifestado? A senhora crerá nisso? Crê você nisso? Em outras palavras, se Deus me permitir saber qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, o porquê da senhora estar orando, se ele me deixar saber, a senhora crerá que São Lucas 17:30 está manifestado? São Lucas 17:30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Dias corrompidos, mas também em um cenário um pouquinho distante de Sodoma, um homem, o qual era o próprio Deus, manifestado em carne humana, visitou Abraão, e irmão Brand diz nas mensagens, nós somos a semente real de Abraão. Deus nos visitou, Deus manifestado em sua noiva, Deus em um corpo humano, e este corpo que ele manifestou para ser São Lucas 17:30 é Jesus Cristo na forma de sua noiva. Jesus em sua noiva, Deus em sua noiva. É o tríplice mistério, é um tríplice segredo, como o irmão Brana prega na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. É Deus em Cristo, é Deus no Filho, é Deus no Senhor Jesus Cristo. Agora é Cristo na igreja, é Jesus Cristo na noiva, é Jesus Cristo em Brana. Jesus na noiva, é Jesus em Brana. E agora estamos prontos para ir ao reino restaurado. O Adão e a Eva original, prontos outra vez para voltar ao Éden original, diz irmão Brana. A mesma palavra, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, a mesma Eva. O segundo Adão e a segunda Eva, restaurados outra vez, conforme Apocalipse 10. Deus desceu, o Senhor Jesus desceu, a palavra desceu, o esposo desceu, o esposo é a palavra, o esposo é o livrinho, o esposo é a invisibilidade, o esposo, quando ele é visível, é a coluna de fogo. Aquele esposo com as mãos furadas, aquele esposo com cicatrizes dos pregos que foram cravados em suas mãos, aquele esposo com cicatrizes em sua fronte por causa da coroa de espinho, não é ele que vem aqui em Apocalipse 10 naquela aparência, não. Aquele esposo nos aguarda, aquele esposo estará conosco quando nós, a sua noiva, o encontraremos e estaremos com ele para sempre naquela forma física. Teremos um corpo como o seu próprio corpo, glorificado. Mas ele voltou, quando ele subiu, ele retornou para o trabalho através da coluna de fogo, da luz, da qual ele saiu para se materializar e ser Jesus Cristo. Mas quando ele desce em Apocalipse 10,
Ele é a palavra, ele é aquela coluna de fogo, ele é aquele Logos, aquela coluna de fogo que guiou os filhos de Israel do Egito até Canaã. É aquela nuvem que durante o dia sombreava o povo para que eles pudessem ter refrigério. É aquele mesmo Deus, é aquele mesmo Deus do princípio da Bíblia, é o mesmo Deus que manifesta aqui no livro de Apocalipse capítulo 10. O mesmo Senhor Jesus na forma de sua noiva. Depois que ele manifesta nesta noiva, não há mais noivas, não há mais capítulos, não há mais versículos para cumprir entre o povo gentil. O que resta é uma mensagem que vem aos judeus, em Apocalipse capítulo 11, onde 2 profetas estarão pregando à nação judia, lá em Israel, durante o grande período da tribulação, ou durante o período da grande tribulação, quando a noiva já estiver sido raptada. Mas enquanto isso, nós vivemos, nós cremos, nós nos colocamos ao lado desta palavra, nós nos identificamos com esta palavra, nós identificamos a palavra como sendo parte de nós sendo parte desta palavra, crendo e fazendo parte, porque, irmão Branco diz, aqueles que crerem no ministério deste profeta receberá os efeitos benéficos de seu ministério e farão parte desta noiva do último dia, Laodiceia 162, se não me falha a memória. Aqueles que crerem neste ministério de Lucas 17:30, aqueles que crerem que Apocalipse 10 cumpriu, Jesus desceu do céu, o anjo forte desceu do céu, aqueles que crerem que ele veio numa nuvem, conforme foi fotografado, foi tirada a fotografia e foi publicado nas revistas Life e Science, no dia 28 de fevereiro de 1963, as fotografias foram tiradas, foram publicadas nas revistas no mês de abril e maio. A ciência andou perplexa, não sabendo o que significava tudo isso. Irmão Brana diz na mensagem, ao nascer do sol, eles não sabem o que é isto. Eu tenho a fotografia aqui, e outro dia lá no escritório, Deus disse, vire para a direita, e ele virou para a direita. Ali está o Senhor Jesus Cristo. Ali está. Podem ver os seus olhos, podem ver seu nariz, podem ver sua boca. É Jesus Cristo, ele está olhando para nós. Aquele Jesus descendo do céu, e vi outro anjo forte que descia do céu. E qual é a característica neste cenário quando o anjo forte desce do céu? Ele vem trazendo um livrinho aberto, ele vem trazendo a palavra, ele vem trazendo o Novo Testamento, ele vem trazendo o livro da redenção. Mas por que ele vem trazendo? Para poder revelar o seu mistério, para poder revelar o seu segredo. E quando ele desce em Apocalipse 10, é necessário que a noiva esteja na terra. Quando Cristo desce em Apocalipse 10, é necessário que a noiva esteja na terra. Vou repetir mais uma vez. Quando Jesus Cristo desce em Apocalipse 10, é necessário que a noiva esteja em Apocalipse 10, porque ele precisa de um corpo no qual ele possa manifestar, estar velado, revelar seu segredo. Irmão Brana diz, Cristo é o mistério de Deus revelado 399. Isso é o que Cristo está fazendo para a igreja. Está vendo? Ele a está deixando conhecer os segredos, justamente os segredos, não a essas namoradeiras, eu quero dizer, a sua esposa. Quando ele desce do céu, este sétimo anjo tem que estar na terra no tempo de sua vinda, diz irmão Branco, na mensagem à brecha. O sétimo anjo está na terra, por quê? Porque o sétimo anjo tem que ser o corpo, tem que ser a carne, tem que ser o corpo que vai velar a palavra.
E este sétimo anjo é a noiva. Por quê? Irmão Brando diz na brecha 220. Porque a palavra de Deus é revelada somente aos profetas. E se a palavra vem ao sétimo anjo, este sétimo anjo é um profeta. E se a palavra é revelada à sua esposa, como o irmão Brando diz, que a sua palavra é revelada à sua noiva, e foi revelado ao sétimo anjo, note, meus irmãos, se a palavra é revelada ao sétimo anjo, e na outra mensagem o irmão Brando diz que a sua palavra é revelada à sua noiva, então ele está ali, sétimo anjo, a sua noiva, o corpo manifestando a noiva palavra, a noiva que velou a palavra, a noiva que comeu o livrinho, a noiva que tomou o livro da mão do anjo forte, porque Apocalipse 10, 8 a 11 diz, vai e toma o livrinho da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E a voz falou com João há 2000 anos atrás, mostrando a João em visão o acontecimento dos dias da voz do sétimo anjo. Mas nos dias de João, há 2000 anos atrás, o sétimo anjo ainda não estava na terra. Então o que fez João? Representou a noiva, representou Brana, foi e tomou o livrinho da mão do anjo forte. E quando ele tomou o livro da mão do anjo forte, é o que significou a espada caindo na mão do irmão Brana. Leia o sétimo selo e outras mensagens que o irmão Brana disse, que uma espada lhe caiu na sua mão, lá no Quênio Sabino, por volta do dia 11 e 12 de janeiro de 1963, uma espada lhe caiu na sua mão, e era uma espada linda, de prata, perolada, cabo, ouro, e lhe cabia perfeitamente na mão. E a voz disse, esta é a espada do rei. E o irmão Brana pensou e arrasou, a espada de um rei. E a voz o corrigiu, não é a espada de um rei, como se tratando de vários reis, e dentre um deles é a espada, não, é a espada do rei. Só há um rei, é o Senhor Jesus Cristo. Só há uma espada, e é sua palavra. E ela foi colocada na sua mão. A espada do rei foi colocada na mão do sétimo anjo. A espada do rei foi colocada na mão da noiva. A palavra foi colocada na mão da noiva. E a João foi dito, coma o livrinho. E o irmão Brana diz, foi mandado a João comer o livrinho para que ele e a palavra se tornassem um. A João foi ordenado comer o livrinho para que ele e a palavra se tornassem um. Quando a espada caiu na mão do profeta William Branham e os selos foram revelados, ele e a palavra tornaram-se um. Ele e Cristo. Cristo é a palavra. Ele é a carne na qual a palavra habitou. Jesus, o Filho. Deus é a palavra e o Filho foi a carne do qual a palavra habitou. Da mesma forma como foi nos dias de Ló, a palavra habitando no corpo da sua noiva, manifestando no corpo da sua noiva. Branham, a palavra está na noiva. Branham, a palavra, a coluna de fogo, o nome da coluna de fogo. É por isso que o irmão Branham chama Branham, porque é o nome da palavra. H-M faz parte do nome de Deus. 7, a palavra aperfeiçoada, um julgamento 247. Tivemos reformadores, tivemos Lutero, tivemos Wesley, Sankey, Finney, grandes homens do passado, mas nunca tivemos um mensageiro com o nome terminado em H-M. E hoje, diz irmão Branham, estou citando a mensagem Um Julgamento, 246, 247. E hoje temos um mensageiro chamado Billy Graham, H-A-M. Como foi nos dias de Ló, Elohim, H-I-M. E Abraham, A-B-R-A-H-M em inglês. Abraham, no português é A-B-R-A-A-O-T. Mas em inglês, no idioma onde Deus tratou,
no idioma onde Deus manifestou, Abraham. Abraham, sem ter o nome mudado, no português é um A que se acrescenta, antes de ser mudado na nossa tradução do português, é Abrão, Abrão, A-B-R-A-O-T-I-U. Quando muda, é Abraão, mais um A é acrescentado, mas no inglês é A-B-R-A-A-M, A-B-R-A-A-M, Abraham. Mas quando Elohim, E-L-O-H-I-M, Elohim, manifesta a Abraão, ele muda o nome de Abraão e lhe dá o H do Elohim. Elohim, E-L-O-H-I-M. O H do Elohim vai para o nome de Abraão e ele passa a ter 7 letras no nome. A-B-R-A-H-A-M. Abraão. Pense, irmão Branham diz, um julgamento 247. Tivemos durante as eras um Sankey, um Moody, um Finney, Knox, Calvino, mas nunca tivemos um mensageiro com o nome terminado em H-M. Billy Graham, Graham, G-R-A-H-A-M. Mas grandes, irmão Branham, são 6 letras, G-R-A-H-A-M. Graham são 6 letras, e 6 é o número do homem. Mas Abraham são 7 letras, é o número de Deus. Meu irmão, tenha revelação. Quando o irmão Branham diz Abraham são 7 letras, automaticamente você tem que ver qual é o seu mensageiro, qual é o homem que Deus enviou para pregar uma mensagem para te esclarecer, para te colocar no rapto. Não é Billy Graham. Billy Graham foi enviado a Sodoma, assim como Oral Roberts, como foi nos dias de Ló. 2 anjos descem a Sodoma e o qual era o próprio Deus em carne humana, Elohim, manifestou a Abraham. Bran, B-R-A-N-H-M, 7 letras, mas Bran tem 7 letras. A palavra de Deus aperfeiçoada. Bran, é assim diz o Senhor, meus irmãos. O nome tem um significado. O nome Brana tem um significado para nós. Nós não podemos pregar a mensagem sem destrinchar o novo nome, sem destrinchar este nome, sem falar algo do nome Brana. H-A-M, a palavra de Deus aperfeiçoada, 7 letras. Olhe para a montanha, quantos picos tem a montanha? Quantos picos tem a montanha? 7. Quantas letras tem o seu nome? 7. Parado na brecha. B-R-A-N-H-M. Antes de ser B-R-A-N-H-M, era B-R-A-N-A-N. Era Brana. Sem o H, porque a família toda era Brana sem o H, mas o bêbado, o pai, um bêbado, foi no cartório e registrou um menino com um H no seu nome. Isto foi provisão divina, porque Deus é perfeito em 7. Como foi nos dias de Ló. A palavra aperfeiçoada manifestou. Cristo desceu do céu. Como o irmão Brana diz, 496, Cristo é o mistério de Deus revelado. Porém, seu mistério somente é revelado ao 7º anjo. Não. Isso é o que o irmão Brand diz na mensagem e a brecha. Os mistérios de Deus são dados ao 7º anjo. A brecha, parágrafo 220, 219, 218. Os mistérios de Deus são dados ao 7º anjo. Primeiro selo 68, todos os mistérios de Deus é o ministério do 7º anjo. Todos os mistérios, todos os segredos, tudo aquilo que Deus tem escondido e nunca revelou, foi o ministério do 7º anjo, foi o ministério da noiva, como foi nos dias de Ló. Assim foi Deus manifestado em sua noiva. Mas o que eu estou lendo aqui é 496, Cristo é o mistério de Deus revelado. Porém, seu mistério é somente revelado à sua noiva amada. O mistério foi revelado para quem? O mistério foi revelado a Brana. Os segredos foram revelados a Brana.
quem viu, quem ouviu, quem pregou, quem manifestou? O sétimo anjo, Branham, é a única que poderia vê-lo. Você encontra na Escritura, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. O que o irmão Branham diz na mensagem em Apocalipse capítulo 4, primeira, segunda e terceira parte. João representou a noiva. Obviamente, João representou o Branham. João sabia o que significavam os trovões. Depois dos dias da voz do sétimo anjo, quem sabe o que significam os trovões, quem ouviu os trovões, foi William Marion Branham. Como foi nos dias de Ló, Jesus manifestou em sua noiva. 371 são bons parágrafos de uma excelente mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Saiba que a plenitude da divindade é declarada. Este segredo do mistério é agora revelado, que Deus está manifestado. Deus e o homem têm se tornado um. A plenitude da divindade. A plenitude é o máximo. Não há nada que vai além da plenitude. Ele esteve no talo em Lutero, ele esteve na borla em Wesley, ele esteve na casca em Pentecostes, mas agora ele está na plenitude, no grão, a noiva. 147, a obra-prima, se não me falha a memória. Grão, noiva. A plenitude da vida, a plenitude da revelação, a plenitude da manifestação de Deus para o Novo Testamento aos gentios. É a plenitude, não há nada que vá além da manifestação de Deus na vida do sétimo anjo. Não há nada que vá além da manifestação do que Deus fez nos dias da voz do sétimo mensageiro, do profeta Elias, do profeta William Marion Branham. Não há nada mais que possa superar o que Deus fez na sua noiva. A plenitude da divindade, este segredo, este mistério é agora revelado, que Deus está manifestado, como foi nos dias de Ló. A senhora crerá que São Lucas 17:37 está manifestado? Deus e o homem têm se tornado um. Deus e o homem em seu Filho Jesus Cristo. Deus e o homem em Branham, a noiva prometida. Ele gastou 4.000 anos para formar o esposo. O Velho Testamento foi a formação do esposo. E agora ele tem gasto 2.000 anos para formar a esposa, a sua obra-prima. E ela é tão linda, ela foi tirada do lado dele. Ela é a palavra porque ele foi a palavra. Ela não é uma denominação. Ela não é uma criatura humana, ela não é uma criação do homem, ela não é uma invenção do homem, ela não é uma modificação genética do homem, ela não é uma interpretação do homem. Branham não é uma feitoria do homem. Branham, a palavra, a noiva, é criação do próprio Deus. Foi tirada do seu lado, é carne de sua carne, ossos de seus ossos. Assim como Eva foi carne da carne de Adão, ossos dos ossos de Adão, ossos do osso de Adão. Deus e o homem têm se tornado um. O homem ungido, Cristo. O que Cristo significa? Ungido, que foi ungido com a plenitude da divindade corporizada. Oh, que coisa! Como as pessoas podem duvidar disso? Isso é bom, meus irmãos. Deus e o homem têm se tornado um. Quando o profeta comeu o livrinho, foi onde Deus e o homem se tornaram um. Eu não quero me alongar muito, vou ler logo o parágrafo que demos título a esta mensagem. É o 476 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. 457, melhor dizendo, meus irmãos. 457. Irmão Branham diz: e assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E assim como os dias de Ló, quando um moderno Billy Graham, Oral Roberts, desceram para dentro de Sodoma
e pregaram aqueles sodomitas e cegaram seus olhos. Veja, com o evangelho, um só permaneceu atrás, um mensageiro com Abraão e o grupo eleito. E que tipo de sinal ele fez? Está vendo? E o que Abraão chamou? Elohim, Deus manifestado em carne. Jesus mostrando que ele próprio, Deus nele, será manifestado em sua noiva nos últimos dias. Amém? Como foi nos dias de Ló, Jesus manifestou em sua noiva nos últimos dias. Veja, é palavras do próprio irmão Brana. Jesus ele mesmo manifestou em sua noiva nos últimos dias. Aí, 457. Isso é bom demais. Como foi nos dias de Ló, Jesus manifestou em sua noiva nos últimos dias. Como foi nos dias de Ló, Jesus manifestou em Brana nos últimos dias. Amém, meus irmãos? Bondoso Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida que ela irradia em nossos corações. Obrigado porque podemos encontrar no Senhor amparo, podemos encontrar no Senhor firmeza para podermos nos posicionar. Obrigado, Pai. Não nos cansamos de te agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Continue orando por nós e nós continuaremos também orando por todos os irmãos que de alguma forma sempre gastam um tempinho para nos assistir e comungar conosco desta boa palavra que sempre vem inspirada ao nosso coração. Deus abençoe a cada um de todos os meus irmãos. Amém?